Voltamos aqui, né, para a nossa aula de adição de arcos, né, e arcos duplos. Né? A gente está resolvendo um exemplo, não é esse exemplo, é um exemplo que eu coloquei já lá na folha de documento. Vamos lá continuar a resolver. Então, era o seno de 105 graus mais o cosseno de 105 graus. A gente transformou o 105 na adição de dois arcos de 60 mais 45. Então, a gente vai encontrar o seno de 60 mais 45 e o cosseno de 60 mais 45. Aplicamos a fórmula nos dois e agora é só a gente, né, colocar os valores. Né? O que a gente vai fazer aqui? Né? Utilizar, né, a nossa tabelinha lá dos ângulos notáveis, que a gente já revisou nessa aula. Ó, seno de 30, 45 e 60, a gente vai utilizar essa tabelinha e vai substituir os valores lá, beleza? Vamos lá então. O seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, então aqui vai ficar igual a raiz de 3 sobre 2, vezes o cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2, mais seno de 45 raiz de 2 sobre 2, vezes cosseno de 60 vai ser 1 meio. Então, o que a gente tem? Raiz de 3 vezes raiz de 2, raiz de 6. Raiz de 6 sobre 4. Mais raiz de 2 sobre 4 também. Então, vai ficar raiz de 6 mais raiz de 2 sobre 4. Fechamos no seno aí. E o cosseno aqui? Cosseno de 60, 1 meio. Cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2, agora sim. Menos seno de 60, raiz de 3 sobre 2, vezes seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Então, aqui ficou raiz de 2 sobre 4, menos raiz de 6 sobre 4. Vai ficar raiz de 2 menos raiz de 6 sobre 4. Como a gente quer a soma dos dois, né? A gente vai fazer aqui, ó. Raiz de 6 mais raiz de 2 sobre 4, mais raiz de 2 menos raiz de 6 sobre 4. O que a gente vai conseguir aqui? A gente vai conseguir cortar o... Desculpa, faltou aqui, ó, só botei esses dois valores aqui. Raiz de 6 mais raiz de 2 sobre 4, mais raiz de 2 menos raiz de 6 sobre 4, que é a soma do seno e do cosseno que a gente quer encontrar. Então, a gente vai cancelar aqui o raiz de 6, porque um está positivo e o outro está negativo. Raiz de 2 mais raiz de 2 vai dar 2 raiz de 2 sobre 4. Podemos também simplificar, vai ficar raiz de 2 sobre 2. Então, o A deu raiz de 2 sobre 2 com esse cancelamento aí, beleza? Nós vamos resolver mais um exemplo, tá? Antes de fechar a aula. Agora eu quero fazer um com a tangente, beleza? Então, vamos pensar aqui numa questão com a tangente e depois um de arco duplo para fechar direitinho. Então, um exemplo 2 aqui, para a gente utilizar a tangente agora, a fórmula de tangente. Então, vamos pensar se, esse foi um exemplo foi uma questão da PUC, tá? De São Paulo. Vamos pensar se a tangente de x mais y é igual a 33 e a tangente de x é igual a 3, qual que é a tangente de y? A gente vai utilizar a fórmula de tangente primeiro, tá? Para depois substituir aqui, beleza? Qual é a fórmula de tangente? Tangente de x mais y é igual a tangente de x mais tangente de y sobre 1 menos tangente de x vezes tangente de y. Então, a gente vai substituir a tangente de x por 3 e vai substituir a tangente de x mais y por 33. Então, a gente vai pegar esse valor aqui, vai colocar 33 e a tangente de x a gente vai colocar 3. Com isso, a gente já vai conseguir descobrir a tangente de y, tá? Como que vai ficar isso daqui com as substituições? 33 é igual a 3 mais tangente de y sobre 1 menos 3 vezes tangente de y. Beleza? Tá? Então, como que vai ficar aqui?
A gente vai multiplicar cruzado para facilitar aqui nossa vida, tá? Então, 33 vezes 1 menos 3 tangente de y é igual a, aqui não vai mudar, 3 mais tangente de y. Então, aqui a gente tem 33, 33 vezes 3 vai dar 99, beleza? Então, aqui a gente tem 33 menos 99 tangente de y igual a 3 mais tangente de y. Quando a gente passar a tangente de y para cá, vai ficar menos 100, tá? E para lá vai ficar 3 menos 33, que vai dar menos 30. Menos 100 tangente de y é igual a menos 30. Vamos multiplicar isso aqui por menos 1. Vai ficar tudo positivo. A gente vai ter que tangente de y é igual a 30 sobre 100. Cortando os zeros, 3 sobre 10, que é 0,3. E a gente fecha. Então, nesse caso aqui, a gente já tinha um dos arcos, tá? E só substituiu no outro arco, tá bom? Então, a gente já fez aí mais um exemplo. E agora, a gente, para encerrar, a gente vai fazer um último exemplo, tá? De adição de arcos. Vamos lá. Vamos pensar agora, se a gente quisesse, né, encontrar o valor do cosseno de 255. Como que a gente faria, beleza? Então, vamos lá. A gente primeiro tem que pensar, né, o que a gente pode transformar o 255. Quero cosseno de 255 graus. Ele já não é tão mais óbvio quanto os outros, né? Mas a gente pode pensar aqui, né? Vamos lá. A gente pode pensar no 180, né? Mais 75. Eu pensaria nele. 255 é igual a 180 mais 75. Ah, mas 75 não é um arco notável. Mas o 75 foi até o primeiro exercício que a gente resolveu hoje. Então, a gente poderia já retomar lá aquele valor que foi resolvido do cosseno de 75, tá? Mas isso é uma das possibilidades. Pode ser que você pense em outras, tá? O que importa é a gente tentar transformar nisso daqui e utilizar a fórmula de adição de arcos, tá? Então, a gente tem que o cosseno de 255 é o cosseno de 180 mais 75. E o que é isso? Cossa a cossa, sempre, sempre. Cosseno de 180 vezes cosseno de 75 menos seno de 180 vezes seno de 75. O cosseno de 75 a gente já fez na aula de hoje. Falta o seno de 65. O de 180 a gente já vai comentar também, tá? Já já. E o que é o 75? Se eu quiser achar o seno de 75 graus, é o seno de 45 mais 30, que vai ser seno A cosseno B, seno B cosseno A. Seno de 45 cosseno de 30 mais seno de 30 vezes cosseno de 45. Como que vai ficar isso daqui? O seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, vezes cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2, mais seno de 30, 1 meio, vezes cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Aqui vai ficar raiz de 6 sobre 4, mais raiz de 2 sobre 4. Vamos somar aqui de novo, raiz de 6 mais raiz de 2 sobre 4, beleza? E só para relembrar, o cosseno de 75, que a gente já tinha feito, então não vou repetir aqui agora, ele vai ser igual a raiz de 6 menos raiz de 2 sobre 4, tá? Então, agora a gente vai substituir aqui os valores, tá bom? O que é o seno e o cosseno de 180? Vamos fazer um círculo aqui rapidinho. O seno é em pé, 180 vai estar aqui,
Então, o seno de 180 vai ser 0. E o cosseno de 180 vai ser menos 1, porque é o valor onde ele está aqui. Beleza? Então, seno de 180 é igual a 0 e o cosseno de 180 é igual a menos 1. Então, a gente vai substituir esses valores tudo aqui para poder encontrar, tá? Então, vamos lá. Cosseno de 180, a gente já sabe que é o menos 1, vezes cosseno de 75, a gente já sabe que é o quê? O raiz de 6 menos raiz de 2 sobre 4. Menos seno de 180 é 0, vezes o seno de 75. Tudo bem que a gente até treinou aqui, foi bom, mas até numa questão, se a gente olha que o seno de 180 já vai ser 0, a gente não vai nem precisar substituir aqui, tá? Mas a gente vai colocar aqui. Esse valor aqui vai dar 0. E o outro valor a gente só vai inverter. Então, o raiz de 2 vai ficar positivo, o raiz de 6 vai ficar negativo. Então, o valor de cosseno de 255 graus é este valor aqui, tá? Raiz de 2 menos raiz de 6 sobre 4. Então, com isso, galera, a gente fecha, né, nossa aula aqui. Espero que tenham gostado. É uma aula que é basicamente aplicação de fórmula mesmo, né, dos arcos. A gente viu aí tanto a adição quanto a subtração dos arcos de seno, cosseno e tangente, né? As dicas lá das frases, né? Tanto para o seno quanto para o cosseno. A tangente a gente encontra através do seno e do cosseno. E a adição de arcos duplos, né? A subtração não, né? O arco duplo, que é uma adição de dois arcos iguais, é só substituir nas primeiras fórmulas. Então, é basicamente isso. E aí vocês conseguem resolver esse problema, né? Qualquer problema matemático com adição ou de arcos duplos, né, adição de arcos ou subtração, com essas fórmulas, beleza? E a gente finaliza aqui a aula, eu vejo vocês no próximo tema. Valeu!